Olá, luzinhas! Sejam muito bem-vindas a mais um Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Vou trazer pra gente as cartas sobre os próximos 7 dias. Então, respira fundo, se conecta e escolhe entre o Monte 1, o Monte 2 ou o Monte 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada monte começa escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, assim como o site da Luz Mística para caso você queira uma consulta de tarô particular. Luzinhas do Monte 1, aqui a Maria da Luz Mística. Vou trazer pra gente a interpretação da próxima semana com o tarô. E luzinhas, a energia geral dessa próxima semana para você vem com duas cartas do naipe de espadas. Espadas, quando a gente fala sobre tarô, representa uma semana extremamente mental, em que você sente que precisa conciliar a razão e as emoções e as ideias e o tempo para transpor desafios e pede uma atenção redobrada em sentido de ansiedade, imediatismo e pressa. Quando a gente tem muita carta de espadas e vieram algumas aqui além destas no seu jogo, Luzinha, isso representa que talvez você saiba aquilo que você quer, mas ou isso não está tão alinhado assim com a sua essência e parece um desafio interminável a atingir, ou você está alinhando esse propósito, esse objetivo com a sua essência, mas ainda não conseguiu ceder ou até mesmo resignar, sacrificar, não digo valores, mas algumas questões que até o momento foram inegociáveis para você e, portanto, a resolução se torna mais dificultosa. Luzinha, a gente tem um 5 de espadas e um as de espadas como energia central da semana. A sensação maior que vem é você almejando algo, mas para que isso seja atingido e traga prazer, plenitude, satisfação, outras pessoas precisam concordar com aquilo que você deseja. Então, a exemplo de vida pessoal, vida romântica, você pode estar super ligada, né? Super conectada com alguém e querendo levar essa relação para um certo estágio, mas o outro te dá algumas condições ali que não são compatíveis e você continua insistindo. Ou seja, quando a gente tem o 5 de espadas, é como se outras partes trouxessem uma oposição nítida, transparente, mas ainda assim viessem esforços empreendidos. Conhecido também no bom e claro português como um dar murro em ponta de faca. A ideia da carta do as de espadas é que as suas ideias nesse momento ganham uma prioridade tamanha na sua vida que, primeiro, elas podem se tornar um grande centro, né, um polo de atenção ao longo dessa semana. Algum desejo maior ali pode se tornar quase que insaciável. Como também a carta do 5 de espadas pode trazer uma sensação um pouco paranoica de, ok, só não tá dando certo porque tem alguém contra mim, tem um complô, estão tramando. Isso tudo também pede um pouco mais de realismo e de atenção. Um outro aspecto aqui dessa carta do 5 de espadas, Luzinha, combinando com o 2 de espadas, que já a gente vai comentar, é que você pode se sentir dividida. Ou seja, o lado racional do seu ser pode te mostrar uma solução, mas o emocional ainda sente uma energia diferente da razão. Ou acaba indo na contramão, acaba entrando em contradição. Quando a gente tem essas cartas somadas a um as de espadas, Luzinha, é um momento em que algum tipo de corte, de desapego, uma posição ali muito mais firme e muito mais criteriosa se faz necessária. O as de espadas mostra essa figura, né? Essa mão segurando uma espada com uma coroa, essa coroa toda adornada de louros, simbolizando, portanto, a realeza, a nobreza das ideias e do pensamento racional. Essa mão empunhando uma espada está pronta para a batalha e ela está disposta a cortar um mato para passar, ou até mesmo para lidar com situações, problema, finalizando, cortando, entre aspas, o mal pela raiz para abrir o próprio espaço. Então é como se aqui representasse, Luzinha, que a maior resolução está associada a um desapego. Eu acabei dando um exemplo mais associado ao emocional, mas também pode ser associado ao campo profissional, ao campo familiar, a uma tomada de decisão coletiva. E, portanto, aqui é como se você sentisse, vamos dizer assim, uma pressão gigantesca vindo de você mesma por não conseguir exatamente aquilo. E a única resolução possível é abrir mão, ceder, às vezes até encontrar uma terceira via, um caminho completamente diferente.
Falando nessas cartas, Luzinha, é uma semana que passa rápido, mas que cada dia passa lento. Sabe aquela coisa? Cada dia é demorado, mas quando você vê já é quinta-feira, vem mais ou menos por aí. E o naipe de espadas, por ter uma carga maior de estresse, pede uma atenção triplicada para o sono, para a hidratação, para os momentos de repouso, para a capacidade de desafogar a mente das ideias. Então, de vez em quando, Luzinha, você vai ter que bloquear o seu celular, ficar quietinha na sua, refletindo, respirando fundo, ouvindo uma música tranquilizante, se permitindo um banho relaxante, algo para atenuar essa força mental que está exacerbada, ok? Já falando, Luzinha, sobre a sua energia pessoal, temos uma carta da Rainha de Paus e temos um 2 de espadas. A Rainha de Paus é uma carta extremamente confiante, é uma carta criativa, é uma carta poderosa. Ela mostra você percebendo o seu próprio valor e entendendo que você merece o melhor. Entretanto, a carta do 2 de espadas pode simbolizar você canalizando muito dessa energia para um ambiente ou para uma circunstância em que essa valorização não acontece. E aí vem uma frustração do não importa o quanto eu faça, eu ainda estou me sentindo preterida, negligenciada ou pouco valorizada. Então, a carta do 2 de espadas basicamente mostra, existe uma espécie de venda nos olhos, em que você não está percebendo claramente que a grande questão aqui é depositar energia no que não vale a pena. A carta do 2 de espadas precisa ceder. Ela precisa abrir mão de algo relacionado ao ego, à vaidade, aos sentimentos, a uma teimosia, porque ela precisará acessar emoções profundas, emoções que pedem aqui uma intimidade ou até mesmo um acolhimento maior com essa Rainha de Paus que no fundo, deseja apenas gratidão, reconhecimento e amorosidade. Cuidado na insistência em relação ao outro ou naquela sensação do eu sei que eu não posso contar com essa pessoa, mas eu tô tentando de novo para ver se agora é diferente. Na verdade, o 2 de espadas fala, por que tem uma partezinha sua que ainda acredita que vai ser diferente? Vamos entender aqui por essa outra análise, né? Por esse outro ângulo. No mais, Luzinha, a carta da Rainha de Paus com 2 de espadas também traz um outro significado. Você, enquanto Rainha de Paus, dando duro pra caramba, se esforçando, vamos falar assim que lidando com diversas adversidades e sem conseguir reconhecer todo o poder, toda a força que você emana e que você tem. No 2 de espadas é como se viesse um zoom enorme em um detalhe da sua vida que não está como você gostaria. E através disso, talvez as outras partes que estão gloriosas sejam ignoradas ou não sejam honradas e celebradas com a maestria como elas pediriam para você. Basicamente, aquela pessoa que pode ser super independente, bem-sucedida, está ali estruturando e servindo de base para o lar, consegue de alguma forma resolver pendências, mas não sei, na parte afetiva ainda não se sente totalmente realizada e foca apenas nisso e de repente começa a se sentir mal, começa a se sentir até fracassada porque esse ponto ainda não está ali bem resolvido. Ou até mesmo o oposto, né? Dentro do seu âmbito familiar, você sendo uma pessoa gentil, amorosa, dentro de um relacionamento, sendo essa pessoa fundamental para o funcionamento de uma dinâmica, mas foca apenas numa questão material ou foca em algo que ainda não conseguiu te levar àquele fruto. Então aqui, Luzinha, pede uma visão ampla do todo. Reconheça os locais em que você está oferecendo aquilo que você tem de melhor e onde isso tem sido gratificante, porque se eu tenho essa combinação para você, Luzinha, existe o que pode ser visto e vibrado. E uma vez que a gente lembra disso, a gente consegue inclusive entender aqueles momentos quando a gente olha para o passado, na retrospectiva, na nostalgia e acha que a vida estava ótima. Às vezes naquele momento você estava no mesmo dilema, mas apenas quando as coisas estão em perspectiva é que a gente consegue ter esse entendimento. Então é um momento aqui que pede de você essa nova visão. Falando, Luzinha, a respeito do campo sentimental, veio uma carta da Lua e uma carta do Mundo. Então, o arcano da Lua traz uma semana mais interiorizada e mais introspectiva, como se você ouvisse um chamado pessoal por ir em busca da sua identidade, da sua conexão com a espiritualidade, por exercer também a sua fé. A carta da Lua não fala apenas sobre o campo espiritual, embora ela seja extremamente mística. Ela também fala sobre o nosso inconsciente, a nossa psique, sobre tudo que funciona dentro da gente e que vai além da mente consciente, além da voz interna que a gente ouve. E essa carta traz essa idealização, ou mesmo esse desejo de descobrir as respostas mais profundas da alma.
Luzinha, quando a gente atende ao chamado da lua, realmente conseguimos entender faces do nosso ser que muitas vezes estavam bloqueadas por medos, por traumas, ou até mesmo por uma interpretação distorcida de um evento. Então, o arcano do mundo ele é extremamente bem-vindo, porque ele representa uma conclusão fluida, orgânica, natural de um ciclo, de uma era da nossa vida. E quando essa era consegue ser concluída, quase como se um desapego ali de um peso de toneladas que estava sobre os nossos ombros também se manifestasse. Na carta do mundo conseguimos encontrar uma totalidade, a última pecinha do quebra-cabeça consegue ser encontrada. Então vem uma completude a respeito de alguma dor, de alguma insegurança, em que, digamos que não é que ela deixa de ser importante, mas ela toma um novo significado. E isso pode ser através da opinião de alguém, justamente através de alguém que discorda de algo que você repetidamente fala para si mesma. Ou de discordar de algo que você acreditava ser inteiramente verdade. As oposições, Luzinha, elas não vêm apenas como uma espécie de antagonismo, muitas vezes elas vêm para nos provocar, para nos tirar do espaço comum também. Pensando no sentido romântico, por outro lado, Luzinha, pessoas que estão em um relacionamento sério, namoro, noivado ou casamento, com essas cartas de lua e de mundo, é como se você sentisse que essa relação precisa ser transformada. Você oferece uma nova chance para uma pessoa, quando, na verdade, você estava prestes a abrir mão, a finalizar um ciclo. Vem uma ideia ali de trazer mais energia, trazer mais planos, trazer novas inspirações para dentro dessa relação. E isso tá funcionando, né? Com a carta do mundo você percebe o outro colaborando junto com você, mas a lua atua como uma intuição. A lua tá mais ou menos assim, lá no meu íntimo, né? No meu âmago, eu acho que eu vou acabar rodando e caindo no mesmo cenário. Mas algo dentro de mim ainda não se sente totalmente disponível para fechar esse ciclo por inteiro. Então eu estou dando uma nova chance, mas eu estou alerta. Luzinha, não ignore essa voz intuitiva, ok? Porque uma coisa é você perceber que perdoou uma situação antiga ou que você não carrega mais uma dor. Outra coisa é achar que por ter passado por isso, você precisa manter essa pessoa ao seu lado. Às vezes uma coisa não tem a ver com a outra. E aí vem o ceder do 2 e do 5 de espadas, tá? Já as pessoas que estão em um relacionamento que não é oficial, seja um contatinho, qualquer que seja o formato, né? Carta da lua pode mostrar você se sentindo ansiosa diante desse relacionamento, mas o mundo traz algum encontro muito gostoso e muito significativo acontecendo. Basicamente assim, você se sentindo estimulada, captando alguns alertas vermelhos ou sentindo de alguma forma que esse momento de felicidade ele é passageiro, mas ainda assim abrindo o seu coração. Aqui, Luzinha, a gente tem que entender se você não está ignorando uma voz inteligente e emocional sua para viver um prazer momentâneo. Ou seja, se você está se encaminhando e se abrindo para uma situação, já sabendo lá no fundo que você pode quebrar a cara, talvez você deva se respeitar e respeitar esse alerta, né? Mas no sentido geral, é uma combinação que traz encontros passionais, românticos, gostosos, prazerosos, bem quentes, né? Bem envolventes para os casais também. Algumas pessoas podem se sentir incomodadas por precisarem viver algum envolvimento às escondidas, seja porque é triângulo amoroso, porque o outro fala que não quer um relacionamento sério, como quer que seja, e isso bate aqui na rainha de paus e o 2 de espadas com uma sensação de eu quero mais reconhecimento, o que pode estar atribuído também à parte emocional. As luzinhas que estão totalmente solteiras, não estão se relacionando com ninguém, como a gente tem uma lua com uma carta do mundo, é como se você entendesse que tá tudo bem. Sabe? Você não necessariamente precisa de uma outra pessoa para te preencher. E vem uma sensação de paz, de bem-estar, de escolher ao longo dessa próxima semana desfrutar da própria companhia, que é valiosa. E pode ser que esse momento culmine, Luzinha, com você tendo se desapegado de um contatinho, ou você tendo encerrado um ciclo recentemente, e vem aquela descoberta de, caramba, eu tenho muito mais tempo e energia disponíveis para mim do que eu tinha quando eu estava com aquela pessoa. De repente eu tenho tempo para escolher o que eu quero, para fazer coisas por conta própria. É um momento de se deliciar, de se esbaldar nessa reconexão consigo mesmo. Não é um momento em que o conselho seria voltado a abrir espaço para novas pessoas.
E aí, Luzinha, você vai precisar lidar aqui com a sensação de impaciência de, às vezes você vai viver 3 dias de conexão consigo e vai falar, beleza, já entendi, eu adoro minha companhia, eu não quero alguém me invadindo. Mas no 4º dia, já tenta de toda forma encontrar uma pessoa nova para preencher algum vazio existencial. Então aqui fala, não acelere o passo dessa vida emocional. O mundo está completando sua etapa, ele está fazendo isso da forma mais majestosa e mais prazerosa e mais enriquecedora possível, a nível de alma e de consciência, mas essa conclusão também pede paciência, ok? Algumas pessoas solteiras podem acabar recebendo notícias ou mensagens de pessoas distantes que estão morando longe. Ou seja, alguém do passado que se mudou de estado, de cidade, de país, de repente fala, olha, eu tô na área, tô visitando, ou então eu vou visitar a sua cidade, estarei perto dentro de não sei quanto tempo. E aqui eu sinceramente recomendo falar que bom, aproveite sua viagem, mas não abrir essa porta, tá? Pensando no sentido financeiro, a gente tem uma carta da Rainha de Espadas e uma carta do 10 de Ouros. Então, eu entendo algumas pessoas estipulando novas estratégias e redefinindo divisão de custos e de gastos dentro do ambiente da casa e da família. Talvez sentindo até uma espécie de sobrecarga por direcionar muito recurso e muito dinheiro para os familiares, mas entendendo que essa dinâmica não está equilibrada e não está saudável, e falando, pera lá, vamos corrigir isso tudo. Então, como pessoas que estão morando com a família, juntando todo mundo e todo mundo pegando uma parcela de responsabilidade, falando, olha, nossa casa está muito cara ou as contas não estão fechando do jeito que a gente gostaria, bora fazer uma força-tarefa para melhorar essa situação. Então, vem uma repaginação nesse sentido. Um aspecto bem específico aqui é que pessoas que estão lidando com situação de inventário ou de processo relacionado à família, envolvendo bens e dinheiro, podem ter algum tipo de notícia negativa ou algum tipo de resultado desfavorável em relação a esses processos. Não é o resultado final, mas pode ser algo que gera alerta e que vai pedir aqui talvez um pouco mais de atenção para o caso, tá? No mais, quem mora completamente só, não tá nada atrelado a outras pessoas em relação a dinheiro, com essas cartas eu entendo essa reanálise. Gente, essa palavra existe? Eu não sei. Mas essa nova análise a respeito dos gastos, das despesas, de qual é a prioridade financeira e material agora? Como a gente tem uma rainha de espadas, nós temos alguém que está disposta a fazer alguns fechamentos ou para enxugar as despesas, e o 10 de ouros mostra você encontrando uma sensação de estabilidade material, tá? Essa carta do 10 de ouros também pode representar você começando alguma meta financeira nova ou pensando a respeito do seu futuro, da sua estabilidade material futura, seja começando a pagar, não sei, por um plano de aposentadoria ou fazer uma caixinha ali para juntar um valor todo mês, mas vem uma ideia ali de preparação para o futuro também. Associado aqui a parte do trabalho, Luzinha, a gente tem, nossa, combinação ótima, que é a carta do 8 de ouros e a carta do 3 de copas. Na carta do 8 de ouros, entendemos você passando por algum tipo de aprendizado. Você pode passar por um treinamento no seu ambiente de trabalho, fazer um curso, iniciar algum tipo de estudo por conta própria. Vem aqui todo um desejo de aperfeiçoar, de refinar habilidades que serão úteis no ambiente de trabalho. A questão é que isso, por alguma razão, te conecta com outras pessoas. Pode ser que você faça esse movimento dentro de um ambiente coletivo e faça novas amizades, troque experiências, estimule o networking. Ou até mesmo que, por gostar desse assunto, você vai falar com alguém que também gosta e começa a descobrir ali um pertencimento, uma afinidade com alguém. Então vem um estímulo social através dos aprendizados. No ambiente de trabalho, são cartas que trazem uma sensação de recompensa, de realização pessoal, um sentimento até pela carta do 3 de copas de felicidade, talvez você batendo uma meta importante ou entendendo um resultado favorável que era almejado e todo mundo ali num clima mais festivo, né? Algumas pessoas até tendo comemorações dentro do ambiente de trabalho, seja por conta de aniversário ou por alguma questão profissional mesmo. Algumas pessoas estão iniciando, né, alguma jornada profissional, começando um novo trabalho e vão se sentir super à vontade nesse ambiente, se sentindo bem recebidos, se sentindo estimulados também. Isso é ótimo. As pessoas que trabalham de forma autônoma. Com a carta do 8 de ouros, Luzinha, é como se você sacudisse a preguiça ou o marasmo dos seus ombros, das suas mãos e pegasse firme no trabalho. E isso tudo com gratidão, porque a carta do 3 de copas traz essa ideia da
felicidade genuína. Então, eu entendo você canalizando muita força e muita energia para fazer o seu trabalho da melhor maneira. Algumas pessoas podem fazer eventos para estimular vendas ou podem começar novas alianças e parcerias. Vem aqui uma expansão da cartela de clientes e tudo isso com resultados lucrativos, prósperos, muito realizadores, tal como também um ritmo de trabalho que, por mais que seja aquecido e agitado, não é desgastante, não é um fator que te deixa exaurida. Aqui, na carta do 3 de copas e 8 de ouros, algumas pessoas serão até convidadas para dar palestras, para ensinar alguma função, alguma tarefa para alguém, prestar consultorias, ou podem ter o insight de buscar essas alternativas e serão bem recebidas. Pessoas que estão procurando oportunidades profissionais. Bom, essas cartas trazem você conseguindo algum tipo de contrato ou recebendo algum tipo de indicação, alguém te procurando, alguém encontrando e percebendo que o seu trabalho é precioso e ele será necessário e você pode acabar integrando uma nova equipe, seja nessa semana ou na próxima. Então, luzinhas, é uma semana que traz para você realização e estabilidade material, traz essa sensação emocional que pede cautela para você não se enganar ou não se sabotar, mas o principal aqui é lidar com a mente, com os pensamentos e com a pressa, como eu falei. E aí eu trouxe pra gente uma carta do oráculo dos anjos e ancestrais como mensagem espiritual da semana e vou ler pra gente o texto guia. A carta que veio foi a loba, liberte a sua natureza selvagem. A loba é uma poderosa alma xamânica que é metade loba e metade mulher. Ela é a fêmea alfa que não tem medo de se destacar na multidão ou, neste caso, no bando. Ela é selvagem, sem filtros ou restrições e o incentiva a não ficar preso por fatores limitantes dos membros mais fracos da matilha ou daqueles que estão tentando caçá-lo porque você tem dons que eles não gostam ou entendem. Ela representa a energia do deserto e do desconhecido e o encoraja a ser livre e liberto e ir além dos limites. Libere a energia animal interior e rastreie o que você precisa fazer para expressar o seu verdadeiro eu. Você está sendo reconquistado neste momento, guiado para se reconectar com o seu coração rebelde, a sua parte que gosta de ultrapassar barreiras e ir além. Se você tem reprimido suas esperanças ou sonhos, está sendo encorajado a persegui-los agora. Deixe a energia do lobo interno de si ajudá-lo a rastrear em que direção deseja ir e não deixe nenhuma armadilha ou caçador atrapalhar a sua liberdade ou crescimento. A vida que você quer estar aqui. Luzinhas, isso me trouxe uma percepção que foi a Rainha de Paus e o 2 de Espadas, já que essa combinação também pode falar sobre você reconhecendo o seu poder, mas sentindo esse poder castrado, limitado ou reprimido por alguém. E a autoridade dessa pessoa, a influência dessa pessoa, por alguma razão ou pelo histórico da sua vida, fazendo sentido. É hora de questionar esse sentido. Do tipo, será que eu vou permitir mesmo que alguém venha aí pode quem eu sou ou esmague os meus sonhos, a minha criatividade, o meu poder? Então é hora de trazer essa reflexão e encaixá-la, inclusive, com os outros conselhos que vieram aqui. Bom, luzinhas, com isso, agradeço a presença. Me conta nos comentários como tudo isso se conecta com você. A gente se vê na semana que vem. Um grande beijo e até mais. Luzinhas do Monte 2, sejam bem-vindas ao Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. E, luzinhas, a energia da semana de vocês vem com as cartas do 4 de Paus e o 5 de Copas. Essa é uma combinação bem diferente, uma vez que a carta do 4 de Paus traz uma sensação de estabilidade, de tranquilidade, de dever cumprido, enquanto o 5 de Copas traz um sentimento de remorso, uma sensação de perda, de prejuízo. Uma questão aqui, Luzinha, é que essa combinação pode simbolizar uma semana em que você perde algum objeto de valor, em que você quebra algo, em que você precisa fazer uma manutenção numa casa, no ambiente de trabalho, em um automóvel, em algo nesse sentido. E aí pode vir aquela frustração do, poxa, eu que deixei cair, eu que trombei no meio-fio, eu que fiz tal coisa. Então aqui pede muita cautela, muita atenção com o peso das suas ideias, dos seus sentimentos sobre você, porque sim, tem coisa que a gente faz, mas não é necessariamente nossa culpa, ou não é uma responsabilidade fatal, já que não foi nem intencional ou a gente errou tentando acertar, conforme fala a música, aqui acaba sendo verdade. Do mesmo modo, Luzinha, são cartas que podem simbolizar algum tipo de atrito no ambiente familiar,
ou com alguma pessoa muito querida que tem quase que um papel familiar na sua vida. Com a carta do 5 de copas, pode ser que você fique depois com algum tipo de ressentimento, achando que lidou com essa situação de uma forma equivocada. Nesse caso, Luzinha, não adianta ficar ali se machucando com a culpa e com a sensação de leite derramado. A única coisa que pode ser feita é bola pra frente, eu vou conversar com essa pessoa, eu vou esclarecer os pontos que ficarem abertos e assim eu vou ressignificar essa história, tá? A carta do 4 de paus mostra uma semana que é pacífica. Já a carta do 5 de copas traz uma semana de muita intensidade emocional, em que o papel dos sentimentos no seu cotidiano pode ficar um pouco exacerbado demais, pode ficar um pouco amplificado demais. Então vai ser importante dosar a intensidade, a impulsividade, a irresponsabilidade como um todo, tá? Isso, Luzinha, vai ter muito a ver com a sua energia pessoal desses próximos dias. A gente tem uma carta do louco com uma carta do 6 de paus. A carta do louco é destemida, ela é criativa, ela não vê barreiras e obstáculos, ela não tem receio de seguir o próprio coração e se machucar. Logo, quando a gente está nessa energia, especialmente para quem é artista, a gente está vendo o mundo por uma lente mais colorida, realmente pelos olhos de uma criança, conseguindo sim ir além do medo e agir com ousadia. A irreverência do louco é extremamente bem-vinda, especialmente quando a gente sente que o cotidiano ficou muito engessado, ficou muito maçante, que a rotina está idêntica, porque esse louco busca algo novo, ele quer inovar, ele quer, inclusive, se conectar com o que existe de mais fácil, mais risonho, mais leve, mais tranquilo na nossa existência. Já a carta do 6 de paus é uma energia de autoestima, de sucesso, de reconhecimento. Fala muito sobre você encontrar soluções diferentes para dilemas materiais e profissionais que você estava enfrentando. Vem com o 6 de paus essa sensação de eu confio em mim, eu confio no meu cacife, eu confio no que eu dou conta de fazer e, portanto, eu não vou me esconder. Então, algumas pessoas vão até sentir que estão saindo dos bastidores e se permitindo protagonizar a peça da vida. Isso vai ser extremamente bonito. Da mesma forma, quando a gente tem essa combinação, é como se você fizesse algo que no passado te trouxe medo ou insegurança e vem aquela clareza de, poxa, esse medo e essa insegurança eram irreais, eu não tinha por que me limitar a partir disso. Então a sensação de liberdade da alma, ela é como, não sei, um sopro divino dentro do seu espírito e ela merece atenção. O conselho da carta do louco é saia da caixinha, saia do mesmo, saia do rotineiro. Nessa carta do 6 de paus, entendemos você fazendo, Luzinha, um movimento um pouco mais extravagante, muito provavelmente associado ao seu lado profissional. Entendemos também, né, por ser uma carta de 6 de paus, você fazendo algum tipo de viagem ou algum tipo de passeio, conhecendo algum lugar novo, saindo também da rotina no sentido mais literal da coisa. Quando a gente pensa no aspecto das emoções, temos uma carta da força e uma carta do diabo. Essas duas cartas são muito intensas, são cartas associadas à ambição, ao desejo de crescer, ao desejo de se realizar. No nível sentimental, ela pede atenção, porque você pode acabar flertando com o egoísmo enquanto prioriza as suas metas e os seus objetivos. Então, atenção para não ficar autocentrado, para não priorizar demais algo referente a você, até porque isso que pode culminar depois nessa energia dos 5 de copas, nesse arrependimento a respeito de uma situação que não foi lidada da melhor forma possível. E atenção até mesmo para você não atropelar outras pessoas com as suas vontades ou com a sua fala. Se alguém que te contar uma coisa, pare e ouve, faça perguntas, esteja ali presente, depois você fala de si. Então aqui, como a gente tem duas cartas que são muito associadas ao ego, isso não significa que são negativas, mas pedem uma atenção um pouquinho mais reforçada sobre como você tem lidado com o seu eu. A partir dessas cartas, a gente também vê a parte romântica. Então, quem está em um relacionamento sério, como um namoro, um noivado, um casamento, são cartas de alerta, porque são cartas de muito apego, são cartas de muita vontade de estar junto, mas que falam sobre briga de ego, pode falar sobre alternância de poder. Então, em alguns dias dessa semana, você manipulando alguma situação e se sentindo no topo, depois a outra pessoa se sentindo no topo. Com essa oscilação, é como se a relação não encontrasse harmonia, tranquilidade, paz.
Também são cartas que falam muito sobre o domínio, pode falar sobre ciúmes, sobre posse, possessividade como um todo. Você pode acabar enxergando a pessoa que está ao seu lado, também buscando muito foco na carreira, e você pode se sentir um pouco preterida, um pouco deixada de lado, encontrar algum artifício para chamar atenção. Então, assim, muito cuidado com provocações de casal que aconteçam em relação a ego, em relação à vaidade, em relação a dinheiro, em relação a jogos de poder. Por outro lado, são cartas muito passionais e muito envolventes, então a parte mais romântica, mais sensual do relacionamento vai estar assim super em alta, e é um momento de explorar, de fazer coisas novas, de se deliciar nesse aspecto. As pessoas que estão em um relacionamento que não é sério, que não é oficial, contatinhos ou qualquer que seja a dinâmica, essas cartas falam também sobre essa questão da disputa do ego. Cuidado para você não se ver inventando alguma história ou maquiando a verdade para parecer que você é mais interessante do que você realmente é, porque as pessoas às vezes fazem isso. Sei lá, tá lá na casa da avó assistindo um programa de TV, uma novela, e fala que tá na balada com uma amiga. Às vezes isso pode acontecer, então tenha muita atenção com isso. Fique atenciosa para você não ficar obcecada na outra pessoa, tentando medir o que ela tá fazendo, querendo esmiuçar e ler ali cada palavrinha que ela te manda no WhatsApp como se tivesse um significado gigantesco, para não ficar stalkeando alguém nas redes sociais. Muita atenção com isso, e também com aquela ideia de mandar uma indireta, de dar uma supervalorização para atos minúsculos, como, sei lá, mandar uma mensagem, curtir um story, alguma coisa nesse sentido, tá? São cartas que trazem toda uma tendência de vocês se encontrarem ao longo da semana e ser um encontro extremamente romântico, mas é como se uma parte não estivesse confiando completamente na outra, e isso pode levar a atritos futuros. Então, atenção com o tanto de energia que está investida nesse relacionamento. Embora a carta do louco mostre você vivendo a vida de uma forma fluida e dinâmica, o afetivo está pedindo aqui essa atenção. As luzinhas que não estão em um relacionamento sério, com essas cartas estão cheias de vitalidade, estão emanando poder e sensualidade, super empoderadas, e têm perspectivas de acabarem conhecendo alguém novo. A questão é que essas duas cartas podem falar sobre você se envolver com alguém que, primeiro, é muito egoico e é muito autoritário, então tenha atenção com isso, porque os alertas já estarão aí de cara para você. Ou com alguém que não está bem resolvido emocionalmente, alguém que tem um relacionamento e fala que tá terminando, ou que tem ali um relacionamento e não fala que tá terminando, mas a pessoa é bacana e você se entrega mesmo assim, qualquer que seja a dinâmica. Pessoas que estão em triângulos amorosos podem se sentir numa espécie de corda bamba ao longo dessa semana, mas eu não vejo perspectiva de ruptura. Então estão ali sentindo que estão dançando e mexendo com fogo, mas vão continuar dessa forma. E aqui vem um alerta, essa história pode acabar mal. E aqui a carta do diabo vem mostrando atenção com o quanto você tem se submetido aos seus desejos, tá? São cartas que, para as pessoas solteiras, só retomando aqui, não estão falando sobre você ficar fechada e se isolar do mundo e deixar de se envolver, mas pedem um cuidado com o tipo de pessoa que você vai começar um envolvimento. Já falando, Luzinha, a respeito da vida financeira, vem uma carta do As de Ouros e um 3 de Ouros. Então é uma semana muito favorável para você conseguir algum tipo de dinheiro extra, fazendo um trabalho coletivo com alguém que você conhece, uma parceria com alguma amizade, fazendo um trabalho de freelancer. Do mesmo modo, mostra também uma entrada financeira significativa e você se sentindo abundante, ou até mesmo se preparando para o próximo mês, para os próximos meses. São cartas que são super favoráveis para os comerciantes, ou até se você está buscando vender alguma coisa, um patrimônio, um celular, qualquer que seja o seu objetivo de venda, aqui pode simbolizar você fazendo um bom negócio. São cartas de prosperidade, de entrada material. Do mesmo modo, como a gente tem uma carta do As de Ouros, pode simbolizar algumas pessoas adquirindo algo de valor, algo mais robusto, como um patrimônio, um eletrônico, algo nesse sentido. E a carta do 3 de Ouros mostra que amigos e familiares podem facilitar as transações e podem ser ali uma espécie de ponte. Então, é algo que merece ser considerado, porque pode ser produtivo e próspero para todos. Então, financeiramente, entendo uma semana de prosperidade. Algumas pessoas investindo em pequenos reparos no ambiente da casa, querendo pintar parede, comprar sofá novo, comprar fritadeira elétrica, o que quer que seja. Eu entendo que é uma semana super valiosa para isso também.
No aspecto do trabalho, a gente vai ter a carta da Rainha de Ouros e a carta do Sete de Ouros. A gente está cheio de ouros quando fala de dinheiro de trabalho, isso é excelente, já que ouros é o naipe mais bem alinhado com esse tipo de área da nossa vida. Carta da Rainha de Ouros, Luzinha, mostrando você conseguindo se manter num instinto muito bonito de autopreservação, de valorização dos seus ideais, de transparência, ao mesmo tempo de fartura, de prosperidade. Na carta do Sete de Ouros, eu entendo você iniciando algo, iniciando uma semeadura que só vai gerar frutos lá na frente. Então pode ser assim um novo projeto que você começa a elaborar, uma nova função que você acessa em determinada empresa, em determinado ambiente de trabalho, ou até mesmo um tipo de postura, de comportamento, que você entende que o resultado não será momentâneo, mas que ele será sim frutífero conforme o tempo passa. Para as pessoas que estão trabalhando, por exemplo, em uma empresa, pode acontecer alguma substituição de superior, em que provavelmente uma figura feminina assumirá alguma postura de liderança, ou até mesmo você sendo essa figura feminina que exerce liderança. A carta do Sete de Ouros fala sobre um ambiente tranquilo, harmônico, pacífico, sem grandes problemas, sem atritos, sem uma energia de competitividade e uma sensação geral de satisfação, de que a rotina está se encaminhando bem. Profissionais autônomos podem sentir que o ritmo está um pouco mais lento, mas que no fim do dia teve lucro. Então assim, às vezes, sei lá, vamos supor que você faz 10 vendas por dia. Essa semana você vai fazer 6, vai fazer 7, mas você vai se sentir abundante, vai se sentir próspera. Não haverá nenhuma energia de desespero, de desamparo. Então aqui é muito sobre confiar no tempo das coisas e entender que o trabalho também pode acabar oscilando, mas você está segura, você está abundante. Aqui eu também entendo que algumas pessoas podem investir dinheiro no ambiente de trabalho, ou em uma consultoria profissional, ou em marketing e propaganda, e tudo isso também é visto como investir para colher lá na frente. E as pessoas que estão buscando oportunidades profissionais podem conseguir um trabalho mais temporário ou conseguir um freelancer, como eu mencionei anteriormente, como também pode ser uma semana propícia para você receber indicações ou começar conversas que lá na frente vão culminar em um novo trabalho. Então, pode ser que você faça aquela entrevista que vai dar certo lá na frente, ou um processo seletivo, conheça alguém de influência. Então, é uma semana que pede de você essa atenção para abraçar o seu leque de possibilidades, confiando que pode não ser agora, mas eventualmente o resultado chegará. Luzinhas, eu trouxe pra gente também uma carta do Oráculo dos Anjos e Ancestrais. Vou ler o texto guia pra gente com uma mensagem espiritual. E veio a carta do Sonhador. Defina suas maiores metas. Vou ler o texto guia pra gente. Vá além das suas limitações e acredite que o impossível é possível. Você já se lembra de ter feito um desejo para uma estrela quando era criança e, em sua inocência, acreditar que ele se tornaria realidade? O sonhador se conecta com a energia do cosmos e lembra que você tem a capacidade de obter apoio do universo. Sua capa reluzente mostra que você está mais perto da energia do universo do que pensa e não precisa sair procurando por ela, pois já está lá. Portanto, olhe além do agora e crie sonhos, visões e objetivos ainda maiores, porque com o poder e a ajuda do cosmos, esses desejos podem se tornar realidade. Você está à beira de um milagre. Todos os seus sonhos e aspirações estão ao seu alcance. Você está sendo guiado para se concentrar em sua visão. Os anjos que estão com você o estão encorajando. Não há nada que você não possa ter ou alcançar. Neste momento, há uma oportunidade de curar uma ferida antiga ou padrão de carência e de insuficiência. No passado, você frequentemente achava impossível reconhecer o seu valor e acreditar que merecia bênçãos. A sabedoria dos anjos e ancestrais o está lembrando de que você é uma centelha incrível e infinita do universo. E o universo não está apenas dentro de você, ele simplesmente o adora. Você é talentoso, cheio de força e tem as habilidades necessárias para transformar os seus sonhos mais loucos em realidade. Gente, essa parte da inocência, do pedido, acreditar, me lembrou muito esse louco com o 6 de paus. Também lembra aquela frase muito famosa do sem saber que era impossível, ela foi lá e fez. Então, eu acho que é um chamado, especialmente nessa semana em que a gente vai ter uma lua nova no domingo. Separe um tempinho no domingo e faça uma lista de intenções. Faça um quadro criativo, colocando imagens, palavras-chave, tudo que remeta àquilo que você quer manifestar na sua vida. E, assim como a carta do louco, vá sem medo. Bom, Luzinhas, agradeço muito a presença. Me conta aqui nos comentários como ressoou para você. Vou encerrando por aqui. Um grande beijo e até a semana que vem.
Luzinha do Monte 3, seja muito bem-vinda ao Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. A energia da semana de vocês veio com as cartas da Roda da Fortuna com o 8 de Copas. Gente, resumindo, é como se essas cartas falassem que essa semana você pode acabar mordendo língua. Ou seja, talvez você acabe percebendo que algo que você muito condenava no passado, no presente você está fazendo. Ou algo que você julgava, de repente você já está com uma outra opinião. Ou alguma situação em que você não conseguiu entender o outro, você realiza e agora fala, putz, lá atrás eu acabei não oferecendo apoio ou compreensão para aquela pessoa e agora quando é comigo eu sei o que ela está passando. Seja algo em que você, mesmo que sem vontade, trouxe tristeza e chateação para alguém, porque naquele momento você tinha que aproveitar aquela oportunidade, ou algo em que você estava imparcial, mas pelas suas ideias, pela sua concepção de mundo, acabou não sendo muito bem aceito. Então, quando a gente fala que o mundo ele dá voltas, é porque a roda da fortuna atua como essa força do destino, em que um dia é da caça e outro dia é do caçador. Um dia é da luz, outro dia é da sombra. Um dia é do topo, outro dia é do fundo do poço. Então, as reviravoltas da vida são extremamente surpreendentes. Elas passam por uma força kármica de aprendizado. Quando você está ganhando, às vezes você não vai conseguir compreender quem está perdendo. Porque talvez você não tenha tido aquele tipo de perda. E da mesma forma, quem está perdendo talvez não vai conseguir compreender quem está ganhando, porque nunca teve aquele tipo de ganho. Logo, as experiências nos são emprestadas para que a gente tenha uma visão ampla do todo, para que a gente experimente o tecido da vida. Quando a gente tem Roda da Fortuna com 8 de Copas, é uma situação similar e familiar que agora se desdobra por um outro ponto de vista. A carta do 8 de Copas, Luzinha, também pode mostrar mais ou menos assim, alguma situação que você tentou ignorar, negligenciar, pôr um pano quente, que você não resolveu, retorna essa semana. Seja uma cobrança de dinheiro, seja uma pessoa que vem falar algo pra você, seja como for. É como se o passado batesse a porta pedindo resoluções, pedindo uma cautela para você não se emaranhar numa repetição de ciclos, mas trazendo, como eu falei, caso você tenha a sua visão aguçada, uma nova perspectiva. São cartas, Luzinha, que trazem aí uma certa interferência nos seus planos da semana, já que a roda da fortuna costuma chegar embaralhando todas as cartas do jogo e nos trazendo novas experiências que não estavam contabilizadas. Então, alguns imprevistos podem acabar se manifestando, você precisa se preparar e se manter confiante para lidar com eles, ao invés de resistir a estes. E a ideia geral da roda da fortuna é uma semana que passa voando, tá? Sua energia pessoal, Luzinha, vem com a carta do Pajem de Ouros e o 7 de Espadas. Então, a carta do Pajem de Ouros pode mostrar você buscando, você começando a idealizar um novo projeto, uma nova oportunidade, você fazendo um convite para alguém a respeito de uma oportunidade profissional, alguém te fazendo uma proposta. E o 7 de Espadas fala muito sobre essa questão do aproveitar oportunidades em estado de alerta. O que isso é? Não confie cegamente em nada, nenhuma chance, nenhuma pessoa, nem você mesmo, porque às vezes quando a gente tem uma chance a gente tem que ser um pouco ardiloso, a gente tem que saber conquistá-la, percebendo que, principalmente por vir um pajem, as coisas ainda estão iniciáticas e podem se transformar a cada momento. Então é como se você fosse idealizando ou percebendo algo novo que pode surgir, especialmente no material, mas você ainda precisa ser muito cuidadosa na hora de escolher, na hora de contar para os outros, na hora de expor, na hora de se comprometer. Pode ser além do material, pode ser uma oportunidade, pode ser algo que você queira. E a ideia do 7 de Espadas é você pisar em ovos sem criar ali um lado, sem se comprometer completamente. Um outro aspecto, Luzinha, é que essas cartas podem mostrar você tendo uma chance de ter algum tipo de vantagem em uma situação, especialmente vantagem material. E aí eu não recomendo que você pegue essa vantagem, que você tire essa vantagem. Quando eu falo vantagem, significa que alguém pode acabar saindo perdendo. Não é você ter uma oportunidade de se expandir, de fazer dinheiro, de crescer, como se fosse assim, alguém te faz uma proposta que é um pouco troncha, que é um pouco ilegal, ou tem uma chance ali de comprar uma coisa que está mais barata do que o normal e você não sabe muito bem de onde veio, independente de como for. É uma carta que pede muita legitimidade, que pede muita verdade, para que lá na frente você não pague um preço mais caro do que talvez a honestidade te traria. Tá? Então, é um alerta importante de ter aqui. Também pode mostrar um desejo de contar uma mentira para alguém.
E às vezes essa mentira agora, ela pode limpar a sua barra de uma situação, ela pode trazer um resultado imediato positivo, mas futuramente o 8 de espadas acaba sendo descoberto e aí a coisa ficaria muito mais engrossada, ficaria muito mais complicada. Logo, a verdade aqui deve ser a sua grande guia. Quando a gente fala das oportunidades e até do oportunismo do 7 de espadas, tem a luz e tem a sombra. Então, seja esperta, mas não seja vil. Eu acho que essa é a melhor forma de definir. Já pensando no aspecto dos sentimentos, a gente tem uma carta do 10 de paus com as de paus. Então a semana ela é dividida em duas eras. A era do cansaço e a era da vitalidade, do gás e da energia. Pode ser que os primeiros dias da semana passem arrastando e você pensando, meu Deus, chega, eu não tô dando conta, eu tô o pó da rabiola. De repente, no outro dia você acorda e fala, caramba, eu tô muito bem, eu tô muito satisfeita, eu tô com muita energia de criação e eu quero ser extremamente produtiva. Luzinha, saiba respeitar cada dia. Eu falei que será em blocos, mas às vezes vai ser uma alternância de dias também. Saiba respeitar como você estará se sentindo para você usar essa força criativa da melhor maneira, tá? Pensando no nível de sentimento afetivo, de relações, para quem tá em um relacionamento sério, tipo namoro, noivado, casamento. Essa carta do 10 de paus pode mostrar a relação extremamente desgastada. Sim, um já não tá aguentando como é que o outro respira, tá difícil conviver. Quem mora junto, então, misericórdia. Quando o outro sai, é quando você tem sossego. Só que pode ser um momento em que vocês percebem que vocês não teriam nada a perder se um se separasse do outro. Talvez, né, no sentido prático, teria que resolver um divórcio, teria que resolver uma papelada, mas aquela coisa assim, olha, a gente pode fechar essa porta. Eu não tenho emocionalmente nada a perder. E justamente essa compreensão, de acordo com a as de paus, pode reacender o relacionamento. Que então, quer saber, eu estou fazendo a escolha de reavivar a nossa chama. Estou fazendo a escolha, e você também, de estar junto com você. Então pode acontecer uma ressignificação e uma reciclagem dentro do relacionamento também, que acontece mais para o fim da semana e também através de algum tipo de conversa para esclarecer pontos, para limpar roupa suja, para lidar com o passado. Casais aqui podem ter uma nova oportunidade. Claro que para algumas pessoas aqui vai representar você tomando uma coragem e um ímpeto de uma finalização, ainda se sentindo hesitante graças a essa carta do 7 de espadas, mas percebendo que algum link, né, alguma ligação de apego e de codependência e que não estava saudável, que unificava os dois, ela já não está mais aí, te trazendo liberdade de escolha e livre-arbítrio. Então é como se viesse uma decisão de ruptura que talvez vai ser executada futuramente. As pessoas que estão em um envolvimento que não é oficial, bom, essas cartas podem mostrar você um pouco dramática. Então, com o 10 de paus, às vezes a pessoa está ocupada, você está ocupado, ou então não tem muito assunto nos primeiros dias da semana, e aí o drama seria você falar, caramba, eu acho que isso aqui acabou, nunca mais vou ver essa pessoa na vida, o mingau engrossou e pronto. Até que com o as de paus, de repente a pessoa te chama para sair, ou então você encontra essa pessoa na rua, você manda uma mensagem para essa pessoa e ela já está mais responsiva, é isso mesmo? Já tá te respondendo melhor? Então, assim, é como se você chegasse num limite para depois falar, pera, eu acho que não é muito bem assim. Então, vem muito uma ideia de algo que finaliza e recomeça. Algum tipo de contatinho pode encerrar o contato e 3 dias depois falar, pera, eu tô com saudade, não era isso mesmo. Então, vem essa ideia de que os fins não serão ultimatos aqui. Eles não serão totalitários aqui. Eles podem depois representar um renascimento, sim. E as luzinhas que estão completamente solteiras, que não estão se envolvendo com ninguém. Essas cartas podem mostrar, primeiro com o 10 de paus, você entendendo que talvez a sua postura perante o mundo estivesse muito cansada, assim, já começa a falar com alguém, já vem com uma lista de exigências que vai cortando e ninguém serve, ou então já tem uma postura ali de uma preguiça, de não querer sair, não querer encontrar, não querer conversar com pessoas novas, quase como se você percebesse que você está acrescentando no mínimo 180 anos aí para sua idade e agindo como se você fosse, assim, Matusalém, né? Aquela pessoa que não tem energia para nada porque já está completamente ultrapassada. Isso não diz respeito à idade, hein? Vamos pensar nisso. Diz respeito muito mais à energia e à alma. Então, quando bate essa compreensão, vem o as de paus falando, quer saber? Eu tenho chama, eu tenho fogo, eu tenho paixão, eu tenho desejos, eu quero.
Então essa carta pode mostrar você tomando uma iniciativa que te coloque em contato com alguém novo, que inicia algum tipo de envolvimento e que vai ser ousada. Às vezes você vai mandar mensagem para aquela pessoa que você acha bonitinha, vai sair na rua, né, vai para um evento e vai se aproximar de alguém, vai iniciar uma conversa. Isso tudo é muito incentivado pela carta das de paus. Deixa para trás essa carcaça, você não é Matusalém não, você não é uma pessoa aí com 200 milhões de anos de idade não. Então, sair dessa visão e trazer jovialidade para o seu ser é imprescindível. Repito, não tem a ver com a idade. Você está me assistindo, você pode ter 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos de idade. O que vai falar sobre o As de Paus é a sua alma, é o quanto que essa alma está aberta, o quanto ela está cintilante para o mundo. E aqui pede essa tomada de ação que, prevista pela carta, pode iniciar um envolvimento bacana. Já a Luzinha, falando a respeito do financeiro, a gente tem um cavaleiro de espadas e um pajem de espadas. Aqui você precisará tomar cuidado para não dar um passo maior do que as pernas. Ou seja, para não comprar algo que você no momento não dá conta de arcar. Simplesmente porque você deseja, porque você quer, porque você tem, sei lá, crédito no seu cartão de crédito. Porque lá na frente isso pode virar uma bola de neve. Atenção também para não comprar algo por vaidade, algo por status, apenas pela marca, por algum tipo de argumento que seja superficial. O pajem de espadas é danadinho para fazer isso. Ele quer, tá todo mundo usando, inspirou um desejo, ele pega e faz. E aí depois aquele dinheiro faz falta, depois ele acaba não conseguindo pagar aquelas parcelas. Então aqui vai pedir que você tenha muito mais consciência dos seus gastos, tá? Da mesma forma, são cartas que podem representar, às vezes, você querendo agradar alguém, fazendo algo mirabolante, comprar um presente caro, querendo impressionar, querendo ir num restaurante muito chique que você, no momento, não conseguiria arcar. Então, pede um enquadrar ali no que você dá conta agora, para lidar também com essas emoções e não se tornar ali uma compulsividade para suprir alguma falta, tá? Já no aspecto do profissional, sacerdotisa e carta da morte. Tá? Quando aparece carta da morte, Luzinha, significa que você tomará alguma medida, você tomará alguma atitude que vai transformar a sua realidade profissional. A sacerdotisa é aquela carta que já está observando há muito tempo, ela já está captando, ela está sentindo, ela está intuindo. A morte é aquela que executa uma mudança. Então, algumas pessoas podem ter coragem de pedir um aumento, outras pessoas podem ter coragem de pedir uma demissão, outras de expor alguém no ambiente de trabalho que vinha fazendo algum tipo de abuso, de comportamento que não era legal. Principalmente para quem trabalha em firma, como se você chegasse numa espécie de estopim e falasse, quer saber? Não sou pago para isso, não foi por isso que eu fui contratado, vou pôr a boca no trombone sim, e agora eu sou agente de mudança. Da mesma forma, também pode surgir alguma oportunidade de mudança de setor, de mudança de área, de mudança de sede. E aqui com a carta da morte eu entendo você percebendo essa mudança como uma chance, uma oportunidade, participando dessa mudança. As pessoas que trabalham de forma autônoma estão um pouco mais desesperançosas ao longo dessa semana, como se sentissem que estão cheias de boas intenções, são cheias de capacidade, mas ninguém está prestando atenção, ninguém está valorizando, e aí começa a colocar a culpa no outro. Começa a criticar o concorrente, falando, ele nem é tão bom, é só marketing. Ou então, os clientes não entendem o valor do meu trabalho. A culpa é do algoritmo do Instagram, do YouTube, da rede social tal. Então, assim, são cartas que falam, pera lá, o mundo tá realmente contra você e você é esse ser injustiçado, que ninguém tá percebendo como um gênio incompreendido? Ou tem algo que você pode mudar, que você pode expressar diferente, que você pode elaborar? Essa conclusão, Luzinha, ela não costuma chegar com essas cartas. Isso é o conselho, olha, saia desse papel e comece a observar onde que você pode atuar de uma forma diferente para se expandir. Senão pode ser uma semana um pouco mais frustrante. Então, puxãozinho de orelha amoroso aqui para você. E as pessoas que estão buscando oportunidades profissionais estão numa medida parecida. Como se fosse assim, toda oportunidade que aparece eu não quero. Ao mesmo tempo, eu tô me embolando muito aqui no material, só que eu não quero exercer aquele tipo de trabalho, eu não quero aquela chance que está disponível para mim. Então aqui vai falar basicamente, busca de uma forma diferente, ou comece a conciliar esse trabalho, entendendo que a chance que está à sua frente é um meio para lá na frente você atingir algo que você almeja, ou até mesmo como que você poderá de alguma forma encontrar as suas soluções, talvez atuando e procurando através de outras fontes. Aqui fala que se continuar no mais do mesmo, nada pode se transformar. Então, a morte, ela sempre vai pedir uma alteração e uma mudança, ok?
Que não fala, Luzinha, sobre se submeter a condições precárias de trabalho, não, tá? De forma alguma, mas fala basicamente, tem alguma questão ali do seu estado de consciência que não tá sabendo lidar com uma contrariedade que talvez agora precisaria ser digerida, ok? Trouxe pra gente, Luzinha, uma carta do Oráculo dos Anjos e Ancestrais, veio a carta do Xamã, confia em forças superiores. Bom, me lembra muito essa Arcano da Morte porque é uma carta de quebra da fé também. Eu vou ler o texto guia pra gente, vamos ver. Confie em seus anjos, guias e ancestrais. Se você entregou o seu poder, reivindique-o de volta. Nos planos internos, todos os xamãs de tempos passados estão ajudando a raça humana a compreender as complexidades da vida e as necessidades da Mãe Terra. Muitos estão trabalhando como guias espirituais para trabalhadores e guerreiros da luz. A carta O Xamã traz a energia de seus guias xamãs até você. Os xamãs acreditavam que quando havia doença ou enfermidade, era porque o poder de uma pessoa havia sido deixado para trás em algum lugar ou um padrão negativo havia se instalado nela. Em transe, eles viajariam para o submundo para relembrar esse poder e remover o demônio, entre aspas. Se essa carta vier até você, é porque você precisa fazer algum trabalho de liberação de energias mais densas ou lidar com sua falta de confiança nas energias espirituais que o estão guiando. O xamã o ajudará em sua busca. Existem aliados espirituais trabalhando a seu favor e seus milagres acontecerão com muito mais facilidade quando você entrar em um estado de confiança. Portanto, chame de volta o seu poder e pare de permitir que forças externas o desviem dos milagres que você merece. Transmita todas as suas preocupações aos seus aliados espirituais. Ao fazer isso, você permite que eles enviem orientações intuitivas e mensagens que permitirão que corrija essa situação e saia por cima. A carta do Xamã também mostra que você tem potencial xamânico para se mover entre os reinos e se conectar com seus guias de uma forma extremamente pessoal. Além de um chamado para desenvolver a espiritualidade, é uma carta que fala, olha, traz esse poder de volta porque ele está difundido. E quando esse poder seu, a sua capacidade de realização está difundida, talvez você não vai encontrar realmente na sua visão de mundo capacidade de acreditar na sua capacidade. E, de fato, antagonistas externos podem começar a surgir, como essas cartas aqui realmente trouxeram. Bem, Luzinhas, Monte 3 veio aqui com vários alertas e ao mesmo tempo muitos conselhos. Eu sempre recomendo prestar mais atenção nos conselhos do que nas previsões, especialmente quando estes mostram como você pode lidar com uma situação de desafio. Me conta aqui, Luzinha, como que ressoou para você, se faz algum sentido, como se conectou. Agradeço muito a presença, a gente se vê na semana que vem. Um grande beijo e até mais.